Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, e hoje, meu povo, vamos estar falando a respeito da saga dos X-Men Volume 23, edição que vai chegar em abril, certo? A gente vai estar comentando um pouquinho sobre ela, sem dar spoilers para não estragar a leitura de ninguém. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa! Gente, tá aqui a capa, né, da edição 23. Vamos ver se vai ser essa edição mesmo. Edição que tá. Essa aqui é o desenho do Rick Leonardi, né, que também desenhou os X-Men. Vamos dar só uma lidinha na sinopse, bem rapidinho, tem que tirar o óculos, porque eu só vejo de perto. Enfim, quando a infestação da ninhada chega ao Colorado, os X-Men precisam entrar em ação para impedir um massacre. Paralelamente, Madeline Pride tem uma visão que pode ser o fim definitivo de tudo entre ela e Scott. Para além disso, a equipe de recrutamento de Genosha vai até a Austrália para resgatar uma enfermeira que, com um gene mutante, desperta. Mas quem pode acabar envolvido em suas estratagemas, né? E vai isso, aqui essa edição vai estar custando R$ 44,90. Lembrando que essa edição, por que tem R$ 44,90, Carlos? Porque essa edição tem só 152 páginas. Sagas, quando tem 130, 144, elas custam R$ 39,90. Essa aqui vai estar custando R$ 44,90, né? Então, é por isso. Então, tá explicado. Vamos ver aqui a galera que está participando dessa brincadeira. Arthur Adams, né, nos desenhos, Max Silvestre. E aí você tem também Rick Leonardi e Ron Lin, exatamente o cara que desenhou todas as histórias do Desafio Infinito, né? Tá aqui presente. Então vamos ver. Essa edição que está contando o Uncanny X-Men 233 a 236 e vai estar contando também com a Uncanny X-Men anual número 12. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, cara, as edições 233 e 234, elas ainda são voltadas exatamente para a história da ninhada, certo? Os X-Men, eles estão nesse momento no Colorado, né, na Austrália, mas tem que ver que é a ameaça da ninhada que está nos Estados Unidos, e eles vão tentar impedir que uma horda da ninhada se prolifere lá nesse estado, tá certo? E, claro, eles são sempre televisionados, né? Tem aquele cameraman que participou da última aventura deles, que testemunhou, digamos, a morte dos X-Men, que, para todos os efeitos, os X-Men foram dados como mortos. Mas lá os X-Men aparecem, eles começam a filmar, só que ele tem um momento que a ninhada corta a transmissão, tá certo? Eu fiquei pensando, será que é isso que aconteceu? Será que foi nesse momento que ele é dado como mortos? Porque eles vão para a Austrália justamente para isso, né? E cara, e é nem volto a essas duas histórias que você tem esse momento que a Madeline Pryor, ela tem começando as visões do que está por acontecer. Isso acontece mais ou menos na 234. Na 234, ela tem um momento que ela começa a ver que ela não é quem ela pensa que é. Ela começa já entendendo que tem algo de estranho e aparece algo que vai despertar que ela será a rainha dos doentes da saga Inferno, né? Engraçado que quem vê o desenho, não sei, eu acho que essa galera que estava desenhando estava muito inspirado, velho. Que tem umas cenas que eu digo assim, cara, eu acho que é muita apelação, mas isso é normal nessa época, né, dos quadrinhos. E eu acho que era coisa desse tipo que meio que fazia com que as meninas não quisessem ler X-Men, porque acho que era uma questão de torná-las, sei lá, sexualizadas demais. Eu não sei, é uma coisa meio estranha. Mas é uma história muito boa, traz essa icônica capa que é o Wolverine virando um monstro da ninhada, né? Pesado, pesado. E essa é a história envolvendo a ninhada. Na 235 e 236, aqui vai ser a capa, né? Nós temos o momento que os X-Men eles vão para Genosha, né? Essa história começa com um fugitivo de Genosha que vai tá levando para um avião levar o filho. Ele, tipo assim, ele vai tentar fugir com o filho, só que, é claro, ele é PEG e de repente ele percebe que tem que proteger a criança. Então, ele simplesmente deixa a criança partir para outro.
outro lugar, e ele aqui, o pai acaba sendo, infelizmente, sendo morto. E é nisso que começa a história dessa edição do Uncanny X-Men 235, que é desenhado pelo Rick Leonardi. Então, gente, é Genosha, aquele lugar bem legal, bacana, supipa para o povo mutante, né? Que você diga, você é mutante, você, você vai para lá, só fazem uma lavagem cerebral e você começa a trabalhar com trabalhos forçados usando seus poderes. Sei lá, se fosse o anjo, ia virar Uber, né? O Fera, acho que ia se transformar em carteiro, coisas do tipo. Um lugar bem bacana. Quem vai lembrar dessa época, do desenho animado da década de 90, que vai voltar em breve para o Disney Plus? Gente, nessa série é o momento em que a Tempestade, o Gambit, Vampira e Jubileu, eles vão para Genosha para investigar, dizendo que é um paraíso para mutantes. Só que na verdade é só para atrair eles para fazer trabalhos forçados. Só que diferente dos desenhos, eles não fazem tipo uma lavagem cerebral, eles não usam um uniforme padronizado, eles só ficam com a mesma roupa, porque afinal de contas eles têm que vender boneco, né? Então é isso. Então, gente, nessa edição, na 235 e 236, é o momento que começa com o Wolverine e a Vampira vão para Genosha investigar o que está acontecendo, e principalmente o que está acontecendo com os mutantes nesse lugar. E claro que nesse momento, nessa edição, eles são pegos, e, claro, tem um momento que eles conseguem fugir, mas isso aí não vamos entrar muito nos detalhes. Tem um garoto que vê que a sua namorada, ela é uma mutante, ela acaba se transformando numa trabalhadora forçada, né? Uma escrava de Genosha. E aí ele fica revoltado que o pai é um alto executivo de Genosha, né? Que está organizando isso no governo. Então, cara, o Genosha é um lugar muito bacana para os mutantes, só que não, né? E é isso. Essa vai ser essas edições das Uncanny X-Men. E aí vemos para a edição Uncanny X-Men anual, certo? Referente é um manual que está envolvido. Tem duas histórias nessa edição, tá certo? Porque essa edição da Uncanny X-Men anual tem cerca de 64 páginas. As outras têm só 20 e pouco, normal, uma história comum, né? De 22 a 23 páginas. Essa edição tem só 64, porque são duas histórias envolvendo os X-Men, todas elas desenhadas pelo Arthur Adams. Lindíssima arte, magnífica. A primeira aventura começa com o alto evolucionário que ele está nas terras selvagens. E aí lá tá o Terminus, né? Aquele vilão lá dos Vingadores, tudo mais, certo? E aí eles estão em volta sobre em busca de algo da terra selvagem, certo? E já na mesma edição, tem uma história envolvendo o Mojo Verso, né? Porque os X-Men estão em volta de novo para lá no mundo do Mojo, né? E nessa edição, incrivelmente traz, acho que é a primeira vez que é tratado os ex-babies, né? São as crianças, tá até aqui ó, embaixo, se vocês estão vendo, na edição que no canto inferior direito da imagem, eu acho que tem um mojo de um lado e tem os ex-babies, que eles usam versões de crianças dos X-Men para os planos malignos do mojo, né? Aquele cara que quer, de alguma forma, trazer os X-Men para seu entretenimento. É assim que funciona a cabeça de um super vilão. Galera, aproveitando esse momento que a gente está falando sobre a saga dos X-Men, gente, uma coisa bem curiosa. Eu fiquei pensando muito sobre, por exemplo, o que poderia acontecer se, por exemplo, na saga dos X-Men, ela também reiniciasse que nem a saga do Batman. Eu fiquei pensando nisso depois, sabia? Pô, será que isso aconteceria com a saga dos X-Men? E eu percebi que sim, isso perceberia. E será que eu ficaria com raiva? Provavelmente, como eu fiquei com o do Batman. Mas eu penso que, como eu disse, é a forma de atrair vários leitores para a aventura. Por exemplo, aí eu fiquei pensando em que momento isso poderia acontecer. Em que momento? Eu acho que isso poderia acontecer lá mais ou menos quando fosse, não sei, quando chegassem os grandes astros, quando o Jim Lee começasse a desenhar, né? Pode ser.
ou mesmo quando, vamos lá, quando houvesse aquele negócio da divisões de equipe, a equipe azul, a equipe dourada, seria um ótimo para começar a zerar a revista, né? E aí vai ter todas as sagas da década de 90, tem aquela saga da canção, eu não lembro agora o resto da história. Da canção, ah, enfim, de várias outras histórias da saga dos X-Men. Então, assim, isso pode acontecer, assim. Infelizmente, a gente ia ficar triste? Talvez, mas é importante que eles contem todas as histórias. Não importa de qual a numeração que eles comecem. Contando tudo que tem para contar, deixando tudo em uma ordem que você está seguindo direitinho, então acho que não vai ter problema algum com relação à sua coleção. O que importa é sempre trazer as histórias como elas foram apresentadas para a gente aqui, no caso, na década de 90, pela editora Abril. Porque essas histórias são histórias clássicas, já vistas, só foi publicada uma única vez. Uma única vez, sendo que essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela já apareceu em duas outros momentos, que foi naquela história do Inferno e uma outra foi naquela edição do programa de Extermínio, que trouxe eles trouxeram duas histórias de Genosha. A primeira aparição de Genosha e a segunda, que foi o momento em que a Genosha resolveu contra-atacar os X-Men em solo americano para capturá-los e julgá-los para transformá-los em seus escravos. Mais ou menos isso que aconteceu, tá bom? Galera, eu queria agradecer demais a atenção de vocês. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.